Boa noite. Estamos ao vivo em todo o Brasil pela TV Cultura, pela TV Brasil, pelas emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Kátia Lessa, colunista da revista São Paulo, do jornal Folha de São Paulo. Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Cunha Júnior, apresentador do programa Metrópolis, aqui da TV Cultura. Marcos Petruccelli, crítico de cinema da Rádio CBN. E Silvio do Amaral Rocha, documentarista e professor. Como de costume, contamos também com os tuiteiros convidados e com o nosso cartunista Paulo Caruso. José Padilha, muito obrigado, antes de mais nada, pela aceitação do convite, por estar aqui no Roda Viva. É um prazer para mim voltar aqui. Você vai ouvir uma pergunta que já foi feita várias vezes, mas ela continua sendo feita por milhões de brasileiros curiosos, né, com essa informação. Como é que basicamente, qual é a diferença entre dirigir um filme no Brasil e nos Estados Unidos? Bom, tem muitas diferenças, né? Começa pelo... Primeiro, a gente tem que entender que filme é esse que está sendo dirigido nos Estados Unidos. Eu já tinha dirigido um filme fora do Brasil, mas era um documentário, né? Um filme de ficção de estúdio, que é o Robocop, que é um filme que tem um investimento muito alto. É uma superprodução. Vem esses recursos que você ganha como diretor para contar a sua história, vem amarrado numa série de restrições que você não tem no cinema brasileiro, né? Então, os filmes que eu fiz aqui, de ficção, Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, eu escrevi o roteiro junto com o Braulio Mantovani, com o Rodrigo Pimentel, eu dirigi e eu produzi, junto com o Marcos Prado. Então, eu tinha o controle total do filme, do conteúdo do filme. E você não tinha que ficar prestando contas a ninguém. Eu tinha o controle formal, né? O controle em contrato. Nos Estados Unidos, num filme de 180 milhões de dólares, que é o caso do Robocop, alguém investiu 180 milhões de dólares. E esse alguém que investiu 180 milhões de dólares está interessado em saber se o filme vai pagar, vai dar esse retorno, vai dar um retorno econômico ou não, se vai vender ou não. E o cara tem opiniões, o estúdio tem opiniões sobre o que vende e o que não vende. E o acompanhamento é permanente? Não é. Eles têm essas opiniões sobre o que vende e o que não vende. E o diretor quer contar uma história. E nem sempre o que o diretor acha que é melhor para a história que ele quer contar é compatível com o que o estúdio acha que vai vender ou não vai vender o filme. E aí, Hollywood desenvolveu uma tecnologia para intermediar essa relação entre o diretor e o estúdio. Tem desde o Sindicato dos Diretores, o DGA, que tem acordos firmados com o estúdio que diz quais são as regras, o que o diretor pode, o que não pode, até os agentes, os advogados, os managers, os produtores. Tem uma estrutura entre o diretor e o estúdio para impedir que dê um atrito que inviabilize o filme, né? E aí, no frigir dos ovos, Augusto, se você sabe navegar essa estrutura e você tem sorte de estar trabalhando com pessoas que são compatíveis com você, você consegue fazer o seu filme como diretor. Se você não sabe, você vai ter problemas, né? Bom, e você conseguiu, evidentemente. Marcos Petruccelli, com você. Eu rodando aqui. Padilha, já vou dizer logo de cara assim, que eu gosto do filme, que é para você não ficar bravo com as perguntas. Não tem problema nenhum, pode perguntar. Adorei o trabalho, gosto muito do seu trabalho no Robocop, aliás, os filmes todos da sua carreira. Só para efeito de curiosidade, já tínhamos conversado sobre isso, Paul Verhoeven estreou, Paul Verhoeven, que é o diretor do Robocop de 1987, um diretor holandês que estreou em Hollywood fazendo Robocop. E você estreia em Hollywood fazendo Robocop, com uma árdua tarefa, porque você vai fazer um remake, o que não é uma cópia, é um remake, e você pode dar o seu olhar, a sua característica, a sua assinatura, e é isso que eu vejo no filme, tem a sua assinatura. Então, assim, a tarefa complicada é você pegar um trabalho que virou um cult na história do cinema e colocar a sua assinatura. E o que eu tenho impressão, assim, de todos os comentários que foram feitos, de críticas e tal, me parece que existe um pouco de má vontade de querer assistir ao seu filme para entender o seu olhar, a sua história, a sua forma de contar a história, e deixando de lado o Robocop que foi feito. Má vontade por parte de quem, Marcos?
dos críticos de cinema. Eu estou me colocando aí, né, nesse grupo, não é o meu caso especificamente, porque eu gostei do filme e tentei fazer essa separação do que foi o filme do Verhoeven e o que é o seu filme. A pergunta é a seguinte, te incomoda, Não. às vezes, essa postura da crítica de ir com má vontade? Não, eu já estou escolado com filmes controversos. Afinal de contas, eu fiz um filme chamado Tropa de Elite. Eu me lembro que eu tinha feito o Ônibus 174 e eu fui de... Na época do Ônibus 174, eu era um cara de esquerda que estava defendendo um criminoso e tal, e depois no Tropa de Elite eu era um fascista que estava defendendo um policial violento e tal. Então, e o Tropa de Elite foi um filme muito controverso. Mesmo no Festival de Berlim, a gente tinha grandes críticas e críticas muito negativas. E, então, eu já aprendi, como cineasta, que você tem que esperar. Assim, para você entender o que aquele filme vai significar, se vai significar alguma coisa ou não, você tem que dar tempo ao tempo. Não adianta você ficar ansioso, abrindo o jornal, o que esse crítico falou, e aí vai na internet, e aí vê o blog, e aí você se perde. Você tem que, se você sabe o filme que você quer fazer, e se você tem um motivo para fazer aquele filme, isso te afeta pouco. Agora, tem uma coisa que me incomoda, eu vou te dizer o que é. Eu faço cinema para falar sobre assuntos que me interessam. E nos filmes que eu fiz anteriormente, Ônibus 174, Tropa 1, Tropa 2, os assuntos dos filmes foram bastante debatidos. Então, a violência urbana foi debatida, a polícia foi debatida, as instituições que lidam com menores abandonados foram debatidas e tudo mais nos filmes que eu fiz anteriormente. Nesse Robocop, eu queria suscitar uma discussão sobre o uso de drones, de aeronaves não tripuladas, para a guerra. Porque eu acho que esse assunto é um assunto importante. Hoje em dia, semana passada nos Estados Unidos tinha um debate, semana retrasada, se seria legal ou não um drone matar um americano que estava ligado supostamente ao terrorismo no Paquistão. Não estava debatendo se era legal matar o paquistanês, estava debatendo se era legal matar o americano, né? Que é mais ou menos o tema do meu filme, né? E eu acho que rapidamente a gente vai ter tecnologia para substituir soldados por robôs. Isso cria uma série de questões. Por exemplo, os Estados Unidos saíram do Vietnã porque estavam morrendo soldados americanos na guerra. Saíram do Iraque porque estavam morrendo soldados americanos na guerra. Se não houvessem soldados, houvessem robôs, o que aconteceria? Isso é uma questão. Eu não sei a resposta dessa questão, mas é uma questão séria. Em breve, eu acho que a ONU vai estar debatendo o que vai ser legal ou ilegal em guerras, em termos do uso de tecnologia. É legal você ter, como tem na sequência de abertura do Robocop, robôs num país, por exemplo, robôs americanos em Teherã, escaneando os teheranianos e gerando um banco de dados para os Estados Unidos. Isso vai ser possível. Será que vai ser considerado legal? Outra questão que eu acho importante se debater, e todo país, diga-se de passagem, vai ter que desenvolver uma legislação com relação a isso. O Brasil vai ter que decidir no futuro se vai usar máquinas para fazer o trabalho da polícia ou se não vai usar e quais são as consequências. O que aconteceu com o Robocop? Por conta da tendência de se comparar o filme que eu fiz com o primeiro filme do Verhoeven, esses assuntos se perderam. Eu acho que com o tempo, no passar do tempo, os assuntos vão voltar. A gente vai discutir ainda, vai ter tempo para isso, mas eu acho que você até vai mais fundo na questão política, social, que o filme trata do que o Verhoeven, né? Eu não sei dizer, porque são dois contextos bem diferentes. O filme do Verhoeven era sobre as corporações na época do Reagan, aquela agressividade das corporações e tal. E agora, de qualquer jeito, eu acho que o Verhoeven criou um personagem que tem dentro dele, o Robocop, uma ideia filosófica importante, que é a ideia de que a automação da violência abre uma porta para o fascismo. E você pode pensar essa ideia de várias maneiras, Uma maneira de pensar, eu acabei de falar, no contexto da política externa. Quando você substitui soldado por robô, você não tem uma pressão interna no país que está fazendo a guerra para acabar a guerra, porque não morrem soldados desse país. Uma outra maneira de pensar, que já foi pensada no cinema, por exemplo, pega um filme como Full Metal Jacket, do Stanley Kubrick. No Full Metal Jacket, ele mostra como um pelotão está sendo treinado para ir para a guerra do Vietnã, e como o treinamento desse pelotão tem como objetivo tirar do soldado a capacidade crítica, de pensar criticamente sobre o que ele vai fazer na guerra.
né, ele vai se comportar violentamente sem analisar ou debater o porquê daquele comportamento. Ou seja, vai se comportar como uma máquina. Né? Mesma coisa tem no Tropa de Elite 1, naquele treinamento do BOP. Não é? Essa ideia de que a desumanização do agente que vai perpetrar a violência é importante quando o Estado quer fazer uma violência em massa, ela está embutida no personagem do Robocop, que é um personagem que tem uma pessoa dentro de uma máquina. Né? E se você se lembra do primeiro filme, o Alex Murphy está lutando contra as diretrizes, né? Directives daquela máquina. Essa ideia é uma ideia muito interessante e foi por isso que eu quis fazer esse filme. Eu quis usar esse conceito inerente ao personagem para falar sobre algo que está mais próximo hoje do que estava em 87. Né? Adília, Kátia Lessa. você tem um histórico de filmes de cunho social, né? Tem o Tropa, o Estamira como produtor. Quão cobrado você está sendo por fazer um filme, um blockbuster em Hollywood? Tem uma cobrança de fora e de você mesmo? Não. Eu acho que o Robocop que eu fiz é um filme que fala sobre uma série de questões sociais. Né? A questão do, por exemplo, o filme começa numa sequência inteira. Né? O filme começa com um plano de um estúdio de televisão, não tão bonito quanto esse, mas de um estúdio de televisão, no futuro. Né? E lá tem um apresentador, que é um tipo que é feito pelo Samuel Jackson, interpretado pelo Samuel Jackson, o nome dele é Pat Novak, e ele é como se fosse um apresentador desses da Fox News, né? Um cara radical de direita que deturpa as informações para defender a agenda dele, o que ele acha que é correto, vamos dizer assim. E do Pat Novak a gente corta para Teherã, e você tem uma série de robôs americanos patrulhando a cidade de Teherã numa intervenção americana e escaneando os iranianos e, num determinado momento, eu estou contando o filme, né? Mas num determinado momento... Conta o filme, não. É o começo, esse é o começo. Mas num determinado momento, rebeldes iranianos, né, lutam contra os robôs e morrem, são mortos pelos robôs e tal. E isso tudo é mostrado pela ótica de uma mídia americana radical de direita, né? Um Rush Limbaugh, para pegar uma referência deles. Isso é claramente uma crítica social, né? Não tem muita dúvida de que o filme que a gente fez é uma crítica social, assim como é o filme do Verhoeven. Né? Agora, você disse que é o primeiro filme brasileiro de Hollywood até, né? Esse filme tem uma alma brasileira, tem um diretor brasileiro, tem um diretor de fotografia, que é o Lula Carvalho, que fez o Tropa 1 e 2 comigo, também dirigiu a fotografia do Robocop. Tem o Daniel Rezende, que a gente conheceu pela montagem do Cidade de Deus. Que tem o diretor. Tem o diretor, que sou eu, e tem o compositor, que é o Pedro Bromfield. Quer dizer, tem 4 posições chaves na parte criativa do filme em que temos brasileiros lá. Então, E o filme reflete os teus pontos de vista. reflete, em grande parte, meus pontos de vista. É um filme brasileiro de 130 milhões de dólares. Nunca tivemos um filme que O cara tem que ser muito irresponsável para investir 130 milhões de dólares. Cunha Júnior, você, depois Silvio Rocha. Já entrevistei você, estou procurando aqui perguntas que eu ainda não fiz para você. Mas eu acho que todo mundo tem curiosidade para saber como é que é o ambiente no set de filmagem nos Estados Unidos, porque uma coisa é você filmar aqui no Brasil, onde você conhece todos os atores, muitos são os seus amigos, e você chega lá e está o Gary estelar, Oldman, está Samuel Jackson. E eu imagino até que essas pessoas, se não for assim, você pode dizer que não é, que essas pessoas chegam com uma entourage, chegam com advogados, chegam com agente, chegam com não sei o quê. É assim, não é? E você se sentiu tranquilo para fazer o que você consegue fazer aqui no Brasil, de modificar cenas, falas, falar, Gary, não estou gostando do jeito que você está fazendo, falando, não poderia falar de tal jeito ou ficar... Então, aqui, nos 2 Tropas de Elite, eu tive tempo para ensaiar com os atores. E tempo para ensaiar tem várias consequências no filme. Se você tem tempo para ensaiar, você melhora as cenas? Melhora. Você melhora o roteiro, você testa as cenas com os atores e tal. Você conhece os atores, mas tem uma coisa, para mim, que é essencial com o ensaio. Os atores passam a entender como você vê a história. E se você tem ensaio com todo mundo, no final do processo de ensaio, todo mundo está trabalhando para a história. Todos os atores estão trabalhando para contar aquela história. Né? Isso é importante
para mim, como diretor. E às vezes você vê filmes que o ator está trabalhando para ele, né? Não, eu prefiro, essa cena tem que ser minha, eu quero aumentar o meu diálogo, o cara não está trabalhando para a história, né? E eu fiquei insistindo com o estúdio para ter ensaio lá. Isso é raro ensaio em filme desse tamanho, porque o custo de um ator desse é muito alto, né? Então o cara vai ficar 2 semanas ensaiando, o preço do filme dispara. Mas eu tanto insisti, tanto chateei os caras que eu consegui ensaiar. Então eu tinha um estúdio com 3 sofás, umas mesinhas, a gente sentava, eu, Michael Keaton, Gary Oldman, o Joe Kinnaman, todo mundo, e ficava lendo o filme e discutindo com o roteirista do lado, o Josh Zettelmer, e a gente ia ensaiando e mudando a cena. Isso foi criando uma intimidade entre a gente. E a gente foi entendendo a história juntos, cada vez mais, que nem chegou num ponto em que o filme foi filmado como era no Brasil. Exatamente como era um Tropa de Elite. A gente mudava a cena no set, tinha cena que tinha um diálogo, que a gente cortava o diálogo integral. A gente inventou cena que não existe. Assim, eu me lembro numa filmagem em Vancouver, me deu um estalo, eu achava que faltava uma cena. Eu falei, olha, junta a equipe aí, vamos para um hospital agora, alguém me arruma, tipo o Guerrilha mesmo, que é muito difícil de fazer num filme desse tamanho, fica todo mundo maluco, né? Mas a gente conseguiu fazer, os atores compraram a história por conta do conteúdo do filme. Não é comum um filme desse tamanho ser sobre alguma coisa, né? Se você for olhar, eu não estou falando mal do Homem de Ferro ou do Homem-Aranha não, mas o Homem de Ferro e o Homem-Aranha não são sobre política externa americana, não tem uma crítica à mídia, não... E os atores entraram, compraram né, a onda de fazer um filme desse tamanho que falasse sobre alguma coisa. Isso me deu a chance de imprimir uma forma de trabalho semelhante à do Tropa de Elite. Agora, cada ator é um ator. Por exemplo, o Samuel Jackson. O Samuel Jackson, ele chega no set, ele sabe tudo o que ele vai fazer, ele já escolheu a peruca que ele vai usar, ele já escolheu o figurino dele, ele vai mandando para você, né? O diretor, olha, o que você acha disso aqui e tal. E ele, no meu caso, ele foi acertando. Tudo que ele escolhia tinha a ver comigo. Eu não sei o que ia acontecer se eu falasse não gostei. Eu não sei. Agora, ele chega no set e faz o dele. Ele entra lá e pum, é isso aqui, ó, pau. E eles chegam com agente, com advogado? O Samuel Jackson tinha a equipe dele, tinha o maquiador dele e tal. É comum os atores virem com seu dialogue coach, né? Porque, por exemplo, no Robocop, o Gary Oldman é inglês, a Abby Cornish era australiano, o Joe Kinnaman tinha descendência sueca. Então e eles tinham que falar com sotaque americano, né? Então alguns deles tinham um coach de dialect, chama dialect coach, né? Para falar com o tom de um norte-americano em vez de falar com um tom canadense. Você não teve problemas com nenhum? Não, foi perfeitamente normal, igual é no set brasileiro e exatamente igual, não teve nenhuma diferença. Silvio Amaral Rocha. Você acabou de fazer um filme em Hollywood, 130 milhões de dólares. Eu queria voltar um pouco na sua história, porque você é um camarada que estuda política, filosofia, física, letras. Como que essas coisas te levaram ao cinema? Não sei nada de letras, cara. E é um cinéfilo, né? Como que essas coisas que você estuda levou você ao cinema e como que isso influencia a sua obra? Cara, foi de uma maneira tortuosa. Eu estava estudando, eu entrei na PUC do Rio de Janeiro para fazer engenharia e aí fui da engenharia para física. E aí estava estudando física na PUC e na época o mercado financeiro brasileiro, eu não sei se vocês se lembram desses tristes tempos, mas a gente tinha 30% ao mês de inflação e você conseguia ganhar muito dinheiro se você fosse dono de uma instituição financeira ou trabalhasse num banco, porque você tomava dinheiro emprestado da população em depósito à vista e emprestava para o governo a inflação de 30% mais juros. Você ficava mais rico durante a madrugada. O spread era incrível, tinha o overnight e tal. E aí era difícil resistir trabalhar em banco, eu não sabia muito bem o que eu queria e o Banco Nacional começou, numa época que o Banco Nacional ia se reformular e tal, começou com um programa de contratar bons estudantes que soubessem matemática para trabalhar no mercado financeiro e tal. E eu queria me mudar, eu queria morar sozinho, não queria ficar morando com meus pais, eu queria ganhar dinheiro. Então eu fui trabalhar no Banco Nacional, e na mesa de open e tal. E aquele troço foi me deprimindo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O Banco Nacional tinha sede no Rio de Janeiro. E aquele
troço foi me deprimindo, eu fui ficando deprimido. E eu acho que 8 meses depois, eu não aguentava mais. E aí eu resolvi tirar um ano sabático. Não vou fazer mais nada. Nisso, um amigo meu, Marcos Prado, meu sócio, diretor do Estamira, virou para mim e falou, pô, então vamos fazer um documentário de brincadeira. Aí eu falei, Marcos, eu não sei fazer um documentário, você também não sabe fazer um documentário. Não, a gente descobre, como é que a gente vai fazer um documentário? Eu falei, eu tenho uma ideia. Peguei o telefone e liguei para a Tisch School of Arts, que é a melhor escola de documentário dos Estados Unidos, na NYU, no estado de Nova York. E perguntei, quem que dá aula de documentário aí? Aí os caras falaram, é um cara chamado Nigel Noble, que ganhou um Oscar, foi indicado para outro e tal. Eu posso falar com ele? Aí o Nigel atendeu o telefone. Falei, olha, eu sou um brasileiro aqui, quero fazer um documentário. Eu consigo levantar o dinheiro pela lei de incentivo fiscal, mas eu não sei como é que faz. Você quer vir para cá? Você dirige o documentário e no processo você me ensina a fazer documentário. E aí a gente contratou o Nigel. Naquela época você podia usar a lei de incentivo com um diretor estrangeiro. Hoje em dia não pode, o que eu acho um erro, diga-se de passagem. Mas, bom, aí o Nigel veio para cá, a gente fez o documentário e o documentário entrou em Sundance. E Sundance é em Park City, uma cidade maravilhosa, onde você esquia e tal. E a gente foi para Sundance, esquiou em Sundance, mostrou o filme e tal. Aí eu comecei a pensar que cinema era legal. Achei que, pô, cinema é bom. E estou aqui até hoje, cara. Bruno Paes. Padilha, a gente está falando de um investimento de 130 milhões de dólares, que imagino que os investidores ficam obcecados pelo retorno, que vai acontecer, etc. É um filme de entretenimento, né? Um blockbuster, e que entra a questão das discussões políticas que você mencionou aqui. Eu queria saber até que ponto você acha que hoje essas discussões políticas também fazem parte do entretenimento, né? Até que ponto isso virou um produto também, ou se tem um alcance, as pessoas vão pensar e vão discutir, ou se faz parte do pacote de mercado. Filosofia política num filme também é um produto a ser vendido e faz parte do que quando você está produzindo. Olha, eu posso te dizer que colocar política nesse filme e colocar filosofia nesse filme, superficialmente, porque não dá para colocar filosofia lato sensu num filme como Robocop, mas fazer menção a questões filosóficas que a gente fez no filme, não foi fácil, né? Eu tive que brigar por isso, né? Tanto desde o roteiro até a montagem do filme. Então, não é visto pelos estúdios como algo popular, né? O cara imagina que isso restringe o público de alguma maneira, né? Se você faz um filme que tem um cunho político, você faz uma crítica, por exemplo, a mídia radical de direita, o estúdio pode pensar, eu vou afastar um certo tipo de espectador do filme. O filme não vai funcionar no centro dos Estados Unidos tão bem quanto funcionaria nas duas costas, por conta da política do filme. Então, tem uma discussão e uma briga, né? Eu tinha uma coisa a meu favor no Robocop, que era o próprio personagem do Robocop, porque o modelo tradicional desses filmes de super-herói americanos, por exemplo, o Homem de Ferro. Toda criança quer ser o Homem de Ferro, todo adolescente, ou quer ser o Homem-Aranha, ou o Batman. Tá? Então, esses filmes são feitos, você pega um ator super carismático, faz um efeito especial incrível, constrói uma dramaturgia que se sustente e o público cola naquele personagem. Eu quero ser aquele cara. E o Robocop não funciona assim. Ninguém quer ser o Robocop, nem o Alex Murphy quer ser o Robocop. Você não consegue vender o Robocop no modelo tradicional americano. Demorou um pouco, por incrível que pareça, demorou para o estúdio perceber isso. Eu sempre recebia observações, não dá para fazer uma sequência do Robocop kicking ass, Robocop vencendo, e eu dizia para os caras só, o Robocop kicking ass é o Alex Murphy perdendo, porque ele não quer ser o Robocop. Essa confusão que a natureza do personagem criou na cabeça, no entendimento do estúdio, me ajudou. Eu pude fazer com o filme coisas que anti-herói, assim? Eu pude fazer... O Robocop é mais próximo do Frankenstein do que do Homem-Aranha. Eu pude fazer coisas como filme que eu dificilmente conseguiria fazer se eu estivesse filmando o Homem-Aranha, por exemplo. Isso me ajudou. Agora, você me perguntou se... Eu acho que dramaturgia, né, e acho que a dramaturgia faz parte do psique humano, a habilidade de se contar histórias, né? Ela faz parte de tudo, inclusive do noticiário. Né? A maneira pela qual você tem o lead de uma matéria, a maneira pela qual... Né, a gente acabou de ver no Jornal da Cultura, Dilma diz que não tem conflitos com Lula. Né? Isso é uma maneira dramatúrgica. Você tem um personagem, Dilma,
ela diz que não tem conflitos com o outro personagem, Lula. A maneira de falar isso já é uma maneira de dramatizar essa notícia, né? A dramaturgia está presente na vida como um todo, inclusive no noticiário, no telejornal. E não estou dizendo isso de forma crítica ao jornalismo, não. É assim, sempre foi, sempre vai ser, né? Eu acho. Vamos agora para um rápido intervalo e já já voltamos com José Padilha, diretor de Tropa de Elite e Robocop. Estamos de volta ao vivo com o cineasta José Padilha, diretor de Tropa de Elite e da última versão de Robocop, entre outros filmes. Antes da pergunta do Silvio da Mara Rocha, eu só queria que você explicasse, Padilha, quanto custou exatamente Robocop, qual foi o investimento e quanto já foi arrecadado. E queria que você contasse se nos Estados Unidos também existe algum tipo de estímulo fiscal para produção de um filme. O Robocop, eu acho que o orçamento final fechou em torno de 130 milhões de dólares. 130. Eu não sei qual é o câmbio atual entre o dólar e o real, mas... Melhor falar em dólares mesmo. 130 milhões de dólares, sendo que cerca de 30 milhões de dólares, entre 40 e 30 milhões de dólares foi incentivo fiscal. Incentivo fiscal. Incentivo fiscal. A indústria americana, ao contrário do que as pessoas pensam, tem bastante incentivo fiscal. Se você somar a quantidade de incentivo fiscal que entra nas produções de Hollywood, é infinitamente maior do que a quantidade de incentivo fiscal que entra nas produções do Brasil, por exemplo. Embora lá exista investimento privado com volume, né? É uma política que vários estados, às vezes cidades, têm de estimular que a produção aconteça em tal localidade. Então, eles te dão um incentivo para fazer isso. O Robocop foi de incentivo canadense, foi filmado em Toronto. O Canadá também tem, então. Tem no Canadá, tem em New Orleans. Dá um tem exemplo, por exemplo, Toronto fez o quê pelo filme? Toronto, se você filma no Canadá, você tem um rebate. Tudo que o cara gasta, por exemplo, o cara vai gastar no Canadá, sei lá, 100 milhões de dólares. Todo o imposto que eles arrecadam, eles devolvem para a produção no final. Então volta, como se tivesse feito o filme inteiro sem pagar imposto, inclusive imposto indireto, às vezes. Isso dá uma economia incrível para o filme. Então, por exemplo, o Robocop, eu imagino que o investimento no final tenha sido em torno de 95 milhões de dólares, mais o marketing. O marketing, eu não sei qual é o número, mas eu vou chutar aqui, vou dar um chute maluco, 50 milhões de dólares. Então, 140 milhões de dólares de investimento de dinheiro sem contar com incentivo. E a arrecadação já chegou a quanto? Já chegou a 115. Eu acho que o filme... Quase se pagando. Ele vai se pagar, com certeza. Ele vai arrecadar perto de 300 milhões de dólares. Vai se pagar e vai dar um lucro razoável. Vai, isso só no cinema. Depois ele vai para a televisão, ele vai para o Netflix, ele vai para não sei o quê, ele vai se pagar. Exatamente sobre isso que a minha pergunta. Qual que é a sua opinião sobre como que se capta recurso, como que se escolhem os filmes que são feitos via edital? No Brasil. E como que entrega esse resultado depois lá na ponta no cinema por aqui? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que tem um princípio, antes de discutir os detalhes do incentivo fiscal, eu acho que a gente tem que discutir a razão do incentivo fiscal. Na América do Norte, né, o Canadá também está incluído nisso, não é só os Estados Unidos, o incentivo tem um motivo de estimular a atividade econômica, né? Ele tem escala para isso, né? Ele tem um tamanho que estimula a atividade econômica, ele é regional, né? Então, tem uma determinada cidade que tem como política trazer produções. Então, se o Robocop fosse feito, por exemplo, em Detroit, Toronto não ia ter a movimentação econômica que tem uma produção gastando 100 milhões de dólares na cidade, né? Então, é uma decisão econômica. No Brasil, eu tenho a impressão que o incentivo fiscal é uma espécie de cala-boca, né? O cineasta é um camarada que consegue falar nos cadernos de cultura, ele fala no Roda Viva, ele fala, é um cara que é uma classe ativa, né? E então eu tenho a impressão que a classe política não quer que esse pessoal não fique muito chateado. Então tem um incentivinho fiscal ali para o cara fazer o filme. Um exemplo
ou um fato que acho que comprova um pouco a tese, você pega a lei do audiovisual, que é o incentivo tradicional do cinema, no artigo 1º, que é o produtor que consegue levantar esse dinheiro, ela tem um limite de 3 milhões de reais. E talvez seja 3 milhões de reais há mais de 10 anos. 3 milhões de reais, qual é a inflação acumulada de 10 anos? Não é mais 3 milhões de reais, é muito menos do que era no começo. Não é corrigido monetariamente. Eu não acho que exista uma política de incentivo fiscal consistente e pensada de forma racional para fazer com que o cinema cresça e tenda sustentabilidade. Eu acho que não é esse o objetivo da política de incentivo audiovisual. Antes da gente discutir qual é a lei, a gente tem que discutir qual é o objetivo. Se o objetivo é criar a sustentabilidade do cinema nacional, então essa lei está mal desenhada, na minha opinião. Marcos. Pedir desculpa para mudar um pouquinho de assunto, só voltar à questão do Robocop. Não, podem mudar de assunto à vontade. E Ok. quem quiser retomá-lo, também fica à vontade. Você, há pouco, no primeiro bloco, falou a expressão desumanização. E aí eu quero entrar nessa questão do desumano, o humano, e na filosofia de Kant, que você já falou tantas vezes, inclusive, que eu acho que é explícita, inclusive, nas discussões do filme, não só agora no Robocop, mas também no Tropa, a questão da emoção versus a razão, que um interfere no outro. Bom, tem 3 momentos no Robocop que eu acho que são, assim, primorosos. Um que é tremendamente angustiante, que é quando o Alex Murphy quer ver o que sobrou do corpo dele, que é aquilo de matar mesmo. O rapaz que vai tocar violão, mas também aquele momento, a primeira vez que o Alex Murphy como Robocop vai visitar o filho, e que aquele plano é maravilhoso, que a gente vê o menino sentado e só da cintura para cima, o Robocop. E a gente está vendo uma máquina. E quando ele ajoelha, é que eu acho que ele se torna humano. Eu queria que você comentasse essas 3 passagens, e aí do ponto de vista da filosofia. Existe uma área da filosofia que chama filosofia da mente, né? Que debate o que é a consciência. Por algum motivo que ninguém sabe explicar, a gente é capaz de ter experiências subjetivas e a gente é capaz de sentir e perceber a realidade à nossa volta. Isso é óbvio, parece óbvio, mas se você olhar para as melhores teorias que a gente tem na natureza, que são as teorias da física, né, elas se dão em termos de fórmulas matemáticas que lidam com partículas e campos e a interação entre essas coisas. Você não consegue derivar da física nenhuma explicação para a consciência ou para subjetividade, ou para, por exemplo, se você percebe, quando você olha uma coisa branca, que nem esse cenário, você tem uma certa sensação, né, do que é perceber o branco, né? Essa sensação subjetiva do que é perceber o branco não tem uma explicação científica, a ciência não explica isso, né? Esses debates entre o que a ciência explica ou não da mente são o tema da filosofia da mente. Eu queria abordar esse tema no Robocop, ou mencionar ele no Robocop. E isso levou à principal diferença entre o meu Robocop e o primeiro Robocop. O Robocop do Verhoeven, quando ele vira Robocop, quando o Alex Murphy não está mais lá. Ele está morto dentro da máquina, ele não tem consciência. E eu queria colocar as questões de filosofia da mente no filme. Então, para fazer isso, eu decidi que o Robocop, no meu filme, o Alex Murphy, ele ia acordar plenamente consciente. Ele ia ter as emoções, as memórias e as faculdades cognitivas dele intactas. Então, ele acorda um dia, né, olha para um cientista, que é o Norton, Dennett Norton, interpretado pelo Gary Oldman, e o cara olha para ele e fala, você é um robô. Né? Primeiro, ele não acredita que ele é um robô. Né? Quando ele é obrigado a encarar essa realidade, na cena que você se refere, é uma cena que ele olha para o Norton e fala, me mostra o que sobrou de mim. E aí baixa um espelho e ele se vê decompor em frente ao espelho. E, a princípio, ele considera que ele não é mais humano, ele não quer mais viver. Né? Para ele, a humanidade dele está no corpo dele. Uhum. Né? Depois o Norton diz para ele, não, você ainda tem a sua família. Né? E o que eu vou dizer para a sua mulher? E ele tenta argumentar que a humanidade dele está
na relação que ele tem com as outras pessoas, na emoção. Né? Depois, mais para frente, eu tenho uma cena em que o Norton tira o livre-arbítrio dele, que é uma outra categoria da filosofia. Que é um grande dilema que se cria na narrativa aí, justamente porque aí ele se vê forçado a desumanizar justamente o Então, personagem. aí a ideia é que a trajetória do personagem, a dramaturgia do Robocop, refaz de uma certa maneira a trajetória das ideias básicas da filosofia da mente. Né? Então, e você se referiu à cena do cara que toca violão. Nessa cena, o Norton diz que o que faz o cara tocar violão é um software, dentro do cérebro dele, não é a música ou como ele se sente com relação à música. Lá na cena do Free Will, que tiram o livre-arbítrio do Robocop, o Norton descreve, ele diz assim, olha, ele pensa que ele está fazendo o que a máquina está fazendo por ele, porque o cérebro dele emite sinais enquanto ele está agindo que fazem ele acreditar que ele é aquela máquina, mas na verdade ele não é. Ele tem a ilusão do livre-arbítrio, que a filosofia em geral acha que o livre-arbítrio é uma coisa ilusória, que não existe livre-arbítrio. Né? Então, na verdade, a gente fez um truque, a gente criou uma dramaturgia que atravessa a filosofia da mente e a gente foi dando nome aos personagens que remetem a filósofos. Então, por exemplo, o Norton, cientista, chama-se Dennett, que é uma referência ao Daniel Dennett, que é um filósofo da mente famoso. O Sellers, né, é uma referência ao Wilfred Sellers. O Dreyfus é uma referência ao Hubert Dreyfus. A Ken, que é assistente do Norton, é uma referência ao J. Gordon Ken. Esse filme, o Scorsese tem uma declaração que ele deu em Hollywood que eu adoro. Ele disse assim, o cineasta, quando faz um filme de estúdio, ele é um contrabandista de ideias. Ele tenta contrabandear as ideias para dentro do filme sem que o estúdio perceba. Né? E a gente fez isso no Robocop. Tem várias coisas que os caras nem sabem. Os caras do estúdio não sabem que os nomes dos personagens remetem a filósofos. Olha só um minuto, Marcos. Oi. Eu quero lembrar que vocês estão liberados para partilhar à vontade. Ô, Padilha, só uma coisa em relação a Dentro essa dessa questão. Viu, Marcos? Eu queria que você Claro. faça a pergunta e depois vamos passar para a Kátia Lessa. Ok. Tá. Eu acho que é rápido para você Depois responder. o Bruno, então. Porque dentro dessa questão de referências, eu não sei se todo mundo percebeu, mas naquele momento em que o Robocop vai fazer aquele... Para mim parece que é um último treinamento dele, né, que é bem videogame, que vai montando a contagem, Você mostrando não a contagem conta o dos filme mortos. não, hein, Marcos? Cuidado. Ah, sim. Bom, a trilha sonora ali é Fox, Ocus Pocus, de uma banda que é uma banda holandesa. Isso aí foi uma homenagem ao... Eu quis fazer uma trilha ao sonora. diretor? Eu quis fazer uma trilha sonora que fosse contra-intuitiva, que você nunca esperasse no Robocop. Então, a gente tem na cena da guitarra, o cara está tocando o concerto de Aranjuez. Depois, então no meu Robocop tem o concerto de Aranjuez. Depois tem o Frank Sinatra cantando Fly Me to the Moon, um clássico. Depois a gente tem a música do Mágico de Oz, If I Only Had a Heart, do Robocop, né? A gente tem o tema do Robocop que a gente toca no filme, a gente tem o Ocus Pocus do Focus, que é uma banda holandesa, e a gente tem o The Clash. Então a gente tem um monte de música que não teria, né? Não deveria ter no filme chamado Robocop. Né? Mas tá lá Vamos e girar a funciona. roda, então. Kátia queria só voltar Lessa, um pouquinho. depois Quanto Bruno, tempo você depois trabalha? Cunha Júnior. Só voltando um pouquinho à pergunta da Silvia, quanto tempo você trabalhou no mercado financeiro? Eu acho que foi uns 8 meses. Você ganhou mais dinheiro em 8 meses de mercado financeiro, produzindo, dirigindo e distribuindo Tropa de Elite 2 ou só dirigindo Robocop? Produzindo, dirigindo e distribuindo Tropa de Elite 2. É mesmo? Mais do que o Robocop? A gente produziu, dirigiu e distribuiu. Um dos problemas do incentivo fiscal no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Uma distribuidora nos Estados Unidos, por exemplo, a Sony e a MGM, no caso do Robocop, eles financiam o desenvolvimento do filme, que é caro, desde o começo. Eles pagam o roteirista, eles pagam o diretor para trabalhar junto com o roteirista, os produtores e tudo mais. Quando eles não têm um negócio chamado Development Deal, que é um acordo com a produtora, para a produtora desenvolver projetos e mandar prioritariamente para eles pagam todos os custos da produtora. Né? Depois, eles investem, uma distribuidora americana pode chegar a investir $200 milhões num filme, sem contar com o incentivo fiscal, de dinheiro bom, né? E ainda investe no marketing. Quem corre o risco no cinema americano é a distribuidora. Por isso, no cinema americano, a receita do filme é controlada pela distribuidora. Então, quem recebe do exibidor é o distribuidor, vai para a conta da distribuidora, a distribuidora paga o seu custo, tira a sua taxa de distribuição, etc. No Brasil,
quem corre o risco, a maior parte do risco dos filmes é o produtor. O produtor financia o desenvolvimento, o produtor lá, as duras penas, né? Escreve o seu roteiro, paga o custo do aluguel, sofre o pão que o diabo amassou. Então, quando ele levanta o dinheiro do incentivo fiscal, uma parte do incentivo fiscal é um direito dele, produtor, de levantar, então é ele que está integralizando aquele incentivo fiscal no filme. E, apesar do produtor correr grande parte do risco, o último dinheiro que entra é o do produtor, o distribuidor se paga primeiro. Quem controla a receita do filme é o distribuidor. Tem alguma coisa errada no cinema brasileiro. Né? O cara foi por isso que você em Tropa de Elite montou uma distribuidora no 2 para lançar seu filme. Aí no Como Tropa é que de essa Elite, distribuidora? Como é que foi? Aí no Tropa de Elite, eu e Marcos, a gente olhou para o Tropa de Elite 1, um filme no qual a gente tinha... O Tropa de Elite 1, eu vendi o filme no roteiro. Eu e Marcos, a gente vendeu o filme para o Harvey Weinstein por $2 milhões. Aí, no roteiro, antes do filme estar produzido. Não sei como, não me pergunto, foi um milagre. Aí eu peguei o dinheiro, eu e Marcos, e coloquei no Tropa de Elite 1. A gente investiu o dinheiro no filme. Né? Então a gente correu o risco do filme, já no Tropa 1, que era um filme que tinha um distribuidor. E foi a duras penas que a gente viu esse dinheiro de volta. Embora o filme tenha ganho dinheiro, e bastante dinheiro. O Tropa 1 teve um ótimo resultado de bilheteria. A pirataria interferiu muito nisso. Atrapalhou, mas mesmo assim o filme ganhou dinheiro. Quando a gente viu os números e o retorno que o nosso investimento teve foi muito menor do que deveria ser, a gente começou a entender que o cinema brasileiro tinha uma distorção grande em favor do distribuidor e contra o produtor, porque o distribuidor não corre o risco que corre nos Estados Unidos. Aí a gente falou, isso não tem graça, então vamos fazer o filme 2 e a gente mesmo distribui. Né? Já que a gente vai correr a maior parte do risco, vamos controlar a receita do filme. E a gente fez o Tropa de Elite 2 assim, a gente criou uma distribuidora. Primeiro a gente foi olhar, será que o distribuidor, né, sabe alguma coisa que eu não sei, tem algum know-how que eu não tenho? Aí a gente viu que a entrega das cópias é terceirizada. A cobrança é feita por um sistema de computador que eu consigo comprar e instalar. O controle dos exibidores não é difícil, porque 90% dos cinemas é controlado por grandes empresas. Você fala com 3 caras, você consegue olhar e conversar com o distribuidor e com o mercado de distribuição, que é sério. Ele não está roubando o distribuidor, ele é sério. Então a gente começou a pensar, o que o cara tem? O marketing. O marketing, eu contrato uma agência de marketing e faço. A gente descobriu que o distribuidor não tinha muita coisa. Né? Para um filme como Tropa de Elite 2, que era demandado pelos exibidores, a gente ia conseguir colocar o filme em muitas salas. Aí a gente fez o filme... Quem fez, antes da pergunta do Bruno, quem fez a distribuição do Robocop? O Robocop é distribuído pela Sony. E pelo Estúdio Canal em alguns países da Europa. Padilha, você citou essa questão do estudo da consciência do seu personagem e você citou Full Metal Jacket, aqui também como uma referência nessa discussão que você sempre perpassa seus filmes da desumanização do serviço de um policial. Por exemplo, passa pelo Robocop, também passa pelo Tropa de Elite, nos treinamentos do BOPE, e essa questão do policial sendo treinado para não pensar e para agir é uma questão bastante recorrente nos seus filmes, é uma discussão muito importante, parece, para você. Né? Ao mesmo tempo, você discute bastante com o próprio Luiz Eduardo Soares, que escreveu Elite da Tropa, é um interlocutor... Foi secretário nacional de Segurança Pública, é um interlocutor recorrente com você. A questão da desmilitarização da polícia, também imagino que passa pelo seu radar aí de debate. Como é que você vê esses temas que você levanta no filme, essa questão que está colocada agora no Brasil, de desmilitarizar, não desmilitarizar, sobre a polícia no Brasil também? Olha, eu fiz 3 filmes sobre violência urbana no Rio de Janeiro, mas eu acho que eles podem, com algumas modificações, serem entendidos como filmes sobre a violência urbana nas grandes cidades brasileiras. Né? São Paulo é diferente do Rio? É diferente, mas é semelhante em algumas coisas também. Né? O primeiro filme que eu fiz foi o Ônibus 174. A ideia do Ônibus 174 era olhar a origem da violência pelo lado do criminoso. Né? Então, a gente acompanhou a trajetória do Sandro e a gente viu que o Sandro, como menino de rua, né, quando você tem uma criança que é menino de rua, ele é responsabilidade do Estado. Menino de rua é responsabilidade do Estado.
E esse menino de rua, então, a gente acompanha onde ele vai. Ele vai no Padre Severino, ele depois é preso, vai numa cadeia superlotada, ele lida com a polícia na rua e a polícia bate nele. Ou seja, eu mostrei no 174 como o aparato que o Estado tem para lidar com o pequeno criminoso, o menino de rua, é um aparato extremamente violento que cria criminosos violentos. Eu gostei como o Estado participa na criação da violência pelo lado do crime. No Tropa de Elite 1 e 2, principalmente no 1, eu olhei para a polícia. Que tipo de policial a organização, no caso do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, forma, né? E eu enunciei logo de cara a tese do filme na sequência de abertura, né? O Nascimento fala, se você é polícia no Rio de Janeiro, você tem que escolher. Ou você se corrompe, ou você se omite, ou você vai para a guerra. Guerra contra o tráfico ou contra a corrupção da sua própria corporação, né? Isso não mudou. A formação do policial no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, não mudou. Ela continua muito ruim. O policial ganha um salário baixo, o policial é mal treinado. A ideia de que o projeto das UPPs mudou a formação dos policiais é uma ideia muito naive, muito inocente, né? A própria polícia do Rio de Janeiro chama o policial de UPP de policial miojo, instantâneo, né? Formado instantaneamente, tal qual o miojo que você joga numa água fervendo. Não houve uma mudança na polícia do Rio de Janeiro. Tanto assim que, o que aconteceu? Quem que torturou sistematicamente na Rocinha até que houvesse o óbito do Amarildo, né? Foram, sim, um comandante antigo, mas policiais novos, né? Fizeram tortura sistemática. Não houve uma mudança na PM. A PM do Rio de Janeiro é muito difícil de ser administrada. Ela tem mais de 40 mil homens. Não é? O Estado, para aumentar o salário do policial ou para dar para o policial fazer, por exemplo, uma política como tem o Chile. No Chile, um policial tem uma série de vantagens, né? Ele tem um seguro saúde incrível, ele tem um seguro família, a polícia paga a educação dos filhos dele. Essas vantagens são importantes porque se ele deixar de ser policial, por exemplo, se ele fizer um ato de corrupção e for expulso da corporação, ele perde aquilo tudo, né? Isso mantém ou estimula o policial a ficar correto na regra. O cara não consegue fazer isso na Polícia do Rio de Janeiro, não tem dinheiro para fazer isso. E o plano de cargos e salários do policial está atrelado a outros planos de cargos e salários do Estado, né? Eu acho que é o único caminho para melhorar a polícia no Brasil. Não é um caminho perfeito, é a PEC 51. A PEC 51 é um projeto de emenda constitucional de autoria do Lindbergh Farias e com a ajuda do Luiz Eduardo Soares, que prevê o seguinte: ele dá às cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes a possibilidade de escolher entre continuar usando a polícia militar ou criar uma polícia municipal de ciclo único, ou seja, uma polícia só, não é militar e civil. E essa polícia, então, tem que ser constituída, se o Estado faz essa escolha, se o município faz essa escolha, ele tem que constituir a polícia dentro de certos parâmetros. E aí a PEC define, o salário tem que ser assim, a formação tem que ser assim e tal. Isso permitiria a criação de polícias administráveis, né, dentro das grandes cidades do Brasil. E se bem criadas, essas polícias poderiam servir de exemplo, mostrar que funciona, que pode melhorar. O que acontece com uma cidade em que a polícia é humana, é desmilitarizada, bem treinada, etc, etc, não aceita corrupção e tal. Eu não vejo outro caminho que não seja a PEC 51. O Luiz Eduardo, na época, ele era secretário nacional de segurança, ele conseguiu a adesão de todos os governadores, quase todos os governadores, para esse projeto. Por que o projeto morreu, me diz o Luiz? Porque o Lula não queria entrar na seara da segurança pública. Porque mesmo que desse certo, se ele tivesse um programa muito forte de segurança pública, ele corria um risco. Ele ia ser... qualquer problema de segurança pública ia manchar ele, porque ele estava envolvido numa mudança na segurança pública. Então, ele optou por não fazer. O Fernando Henrique Cardoso também optou por não fazer. Eu me lembro, na época do ônibus 174, o Fernando Henrique Cardoso dando uma entrevista na televisão, que ele ia reformar o sistema prisional, que ele ia fazer, ele não fez nada, né? A segurança pública é um tema muito difícil para o político mexer, porque ele é tão ruim que se o cara entrar
se associar à segurança pública, ele Só perde. ele pode só perder. O Sérgio Cabral, por exemplo, não só perdeu. Ele fez um projeto de PP que tem coisas boas no projeto de PP, tem coisas boas. Ele fez esse projeto e ele ganhou com isso. Né? Ele ganhou. O projeto está fazendo água, ao meu ver, porque não houve o investimento necessário na formação de novos policiais e é muito difícil administrar uma estrutura do tamanho da PM do Rio de Janeiro. Né? Mas o Brasil não pode conviver com a estrutura de segurança pública que ele tem. Outro dia eu falei, a segurança pública no Brasil é a barbárie. Os presídios brasileiros são, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, não é? São dois presidentes que gostam de se ver como humanistas, né? Não são, porque o Estado brasileiro tortura oficialmente. Todo mundo sabe o que acontece num presídio brasileiro, superlotação, a gente viu no Maranhão agora, não é? Mas isso é recorrente. E o Fernando Henrique sabe disso, o Lula sabe disso, e eles não fizeram nenhuma política pública para mudar a tortura oficial do Estado que acontece dentro dos presídios. Agora, Padilha, não até são porque humanistas. eles alegam que esse é um problema dos Estados, o que, a meu ver, é um erro. Tem que haver uma política nacional. Segurança pública, eu acho. E acho que, não sei se você concorda com isso, o perigo, eu acho muito interessante que você falou sobre essa PEC 51. Essa mudança é importante, porque, de repente, eu tenho a sensação de que muita gente começa a esquecer que a polícia é fundamental para o Estado democrático de direito, ela tem que existir. A polícia é fundamental para o Estado. Não existe sociedade. Se a gente for olhar lá para trás, pensar de uma forma antropológica, não é? Existe um momento em que a civilização, em que a espécie humana saiu da sociedade tribal para a sociedade de Estado. Né? Exato. Isso sempre aconteceu. Antes de acontecer isso, sempre houve alguma instituição que fizesse o papel da polícia. A polícia é constitutiva do Estado. Não é possível existir um Estado, não existe nenhum Estado sem polícia. A polícia, por que eu faço filmes sobre a polícia? Talvez a melhor maneira de você entender o caráter de uma sociedade, rapidamente, é você olhar para a polícia que aquela sociedade tem. Né? O que não é uma boa notícia para nós brasileiros. Né? A tua pergunta é a última do bloco. Ok, eu quero perguntar para você como é que fica a mídia nisso tudo aí, né? Porque você está colocando toda essa questão da relação Estado e violência pública, e você faz uma crítica à mídia também no Robocop, já aparece em outros filmes seus. No Robocop, o personagem do Samuel L. Jackson... Tropa de Elite também. Tropa de Elite também. Né? No Robocop, especificamente, o personagem do Samuel L. Jackson abre e termina o filme. Eu estou entregando aqui que o apresentador do programa não morre. Pecado mortal. E ele, mais ou menos, ele postura, né? O filme. É um apresentador meio histérico. Você mesmo diz que ele é um apresentador que seria da Fox News, meio direito. Se bem que no Brasil nós temos apresentadores e programas parecidos com aquele e tal. Mas qual é a sua crítica em relação no Tropa de Elite 2 eu tinha o André Matos, né? O André Matos, grande fantástico. ator, fenomenal ator, grande André Matos. Eu tinha já esse personagem. Não é? Olha, numa sociedade de massa, a informação chega às pessoas através da mídia. É impossível você ganhar conhecimento sobre o que está acontecendo numa sociedade tão grande quanto, por exemplo, a sociedade brasileira, sem você olhar para a mídia. Né? Não tem jeito. Então, a mídia tem um papel fundamental. Eu vou declarar minha posição com relação à mídia logo de cara. Eu sou a favor de zero de controle sobre o que a mídia fala de conteúdo, eu sou a favor da liberdade de expressão na mídia, sou contra controle estatal da informação, também sou contra grandes corporações de mídia, monopólio da mídia. Ou seja, a minha posição é uma posição liberal clássica. Né? As pessoas se esquecem que o liberalismo, tal qual pensado por economistas como Milton Friedman e outros mais, não é? Sempre teve leis antimonopolistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, várias vezes ao longo da história americana, quando uma empresa fica muito grande numa área, existe uma lei que vai lá e quebra aquela empresa em diferentes tamanhos
para que haja concorrência. Não é? Isso tem que acontecer. Em qualquer área da economia, é fácil, se você estudar microeconomia, você já vê o que acontece. No monopólio, o preço tende a ser maior do que na concorrência. Né? É ruim economicamente para o mercado. Se você considera isso uma lei válida para qualquer área, muito mais ela tem que ser para a área da mídia, que não envolve apenas o preço da informação, envolve também o controle da informação. Né? E o controle da informação tem uma influência enorme na sociedade. Uma das coisas das tragédias que aconteceu recentemente na sociedade americana foi a consolidação em massa das empresas de mídia. Né? E aí a informação nos Estados Unidos passou a ser muito mais facilmente controlada. Na época da guerra do Iraque... Padilha, eu vou pedir só que você condense o final da resposta. Na época da guerra do Iraque, não havia nenhuma divergência contra a existência de armas de destruição em massa. A mídia inteira americana embarcou nisso. Só que a mídia inteira eram 5 empresas. Se fossem 50, talvez alguém não embarcasse. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já com o cineasta José Padilha. Voltamos ao vivo com José Padilha, diretor, entre outros filmes, de Robocop e Tropa de Elite. Como o bloco é mais curto, eu passo a palavra imediatamente ao Marcos Petrucciani. Padilha, sem sair do assunto televisão, eu queria que você... Perguntas mais curtas e respostas mais curtas agora. Vou tentar, hein? Eu queria saber se você vê televisão, sobretudo os seriados. Porque hoje parece que tem uma crise no cinema de ideias, pelo menos é o que a gente meio que constata, com muita refilmagem e com muita continuação, né, as sequências. E a televisão tem saído na frente com belos roteiros, belas histórias, Breaking Bad, enfim. Eu queria que você falasse sobre isso, então, você acompanha. Nos Estados Unidos, em particular, aconteceu um fenômeno interessante. Antigamente, há uns anos atrás, a televisão subestimava o espectador e fazia coisas simplórias, fáceis de entender, etc, etc. E o cinema era sofisticado. E houve uma inversão no mercado americano. O cinema começou a subestimar o espectador, fazer filmes cada vez mais simples, que ganham seu dinheiro no primeiro fim de semana com um marketing maciço e tal, e com quase nenhuma ideia. E a televisão foi ficando sofisticada. E você tem razão. Começou com The Wire, que talvez seja a série de televisão mais bacana que eu jamais tenha visto. Mas não foi só The Wire, teve Six Feet Under, teve agora Breaking Bad. As séries americanas, inclusive foi um argumento que eu usei muito com os estúdios. Eu dizia assim, olha, não vamos simplificar o filme, não vamos subestimar o espectador, dá uma olhada na televisão, a televisão tem público. Né? Então eu acompanho a televisão, eu olho, eu não vejo muito televisão não, eu vejo só essas séries e vejo ou no Apple TV ou no Netflix. E na televisão eu vejo esporte, tênis e futebol. Agora, você falou, Padilha, em subestimar a inteligência do espectador. Você acha que essas comédias ligeiras aí que proliferam agora aqui no Brasil, parece uma tendência do cinema brasileiro, elas respeitam a inteligência do espectador? Eu não posso dizer porque eu não vejo elas. Mas então já é uma resposta interessante. Mas tem a ver com um valor disponível por produção. Antigamente, os limites no incentivo fiscal por filme eram maiores e você conseguia, por exemplo, fazer um filme como Tropa de Elite 1 ou 2. Hoje em dia, não sei se dá para fazer o Tropa de Elite 2. Você não consegue levantar dinheiro com volume suficiente para fazer uma produção daquele tipo. Então, há uma tendência para se fazer comédias românticas. Agora, isso também não o cineasta não está fadado a fazer comédias românticas. Por exemplo, O Som ao Redor é um filme barato e um filme que eu achei maravilhoso, achei genial. Aquele filme não é uma comédia romântica. É possível, o Carim agora colocou um filme em Berlim, que eu não vi ainda, eu tenho certeza que vai ser bom. É possível se fazer filmes com orçamentos menores que não são comédia romântica. Mas eu desconfio de um país que faz um volume tão grande de filmes do mesmo gênero, né? Tem alguma coisa, uma distorção aí. Marcos, eu interrompi você que não está dizendo Eu ia te perguntar de uma série chamada Person of Interest,
que eu acho que você não conhece, mas então foi viagem, uma alucinação de ter visto uma referência no Robocop quando ele tem acesso ao banco de dados da polícia e consegue localizar por câmeras o que está acontecendo na cidade. E essa série trata justamente disso. Eu não vejo essa série, mas isso acontece no mundo real. Né? Até no Rio de Janeiro, a gente tem lá na Sete Rio uma quantidade enorme de câmeras e você vê o que está acontecendo na cidade. Em Londres, você não faz nada sem ser filmado por uma câmera. E aí a gente teve a ideia, então vamos plugar o Robocop em todas essas câmeras, ele vê os crimes real time, enquanto eles estão acontecendo, e por conta disso ele tem que se locomover com agilidade, porque ele tem que ir de um lado para o outro da cidade e a gente então vai dar uma moto para ele. Foi por isso que Vamos girar a roda então. Cunha Júnior e depois a Cátia. Padilha, já que você não vê as comédias, você sai de casa para ver filme brasileiro, e eu pergunto o seguinte também, em relação aos documentários. Você começou a sua carreira com um documentário brilhante, o Ônibus 174, e anualmente o Cine Sesc, que é um cinema aqui de São Paulo, ele faz uma retrospectiva de todos os filmes brasileiros que passaram num período de um ano, e a gente tem visto nos últimos anos cerca de 40% da produção brasileira documentários. Isso diz alguma coisa para você? Diz, isso é uma boa notícia. Eu gosto muito de documentário, eu continuo fazendo documentários e sempre vou fazer documentários. Está fazendo um nesse momento, né? Eu estou documentando, mas não estou fazendo um filme ainda. Estou documentando esses movimentos, essas passeatas, essas manifestações que a gente tem visto pelo Brasil afora. Eu comecei a documentar agora, tardiamente, mas estou fazendo, eu acho que elas vão continuar. Incluindo os chamados black blocs. Os black blocs fazem parte do fenômeno, então estou documentando o que eu posso dele. Eu queria tocar justamente nesse ponto. Você estava no Canadá durante as manifestações de junho de 2013? Estava. Como você acompanhou isso e qual você acha que é o desdobramento? O que vai ficar desse momento para a política? Eu estava no Canadá, aí eu comecei a acompanhar, comecei a ver o que estava acontecendo, aí eu troquei uma ideia com o Irá, lá da Folha. E falei, Irá, eu vou escrever um troço sobre isso. Eu estou olhando aqui no YouTube, vendo o que as pessoas escrevem, entrando na internet, e eu quero escrever um artigo sobre isso. Aí o Irá falou, manda. Aí eu escrevi um artigo para a Folha que chamava Hospedeiros e Parasitas. E o artigo fazia uma metáfora entre o Brasil e uma determinada... e a biologia, né? E a ideia era que o Estado brasileiro se relaciona com a população brasileira assim como um parasita se relaciona com o hospedeiro, né? Quem estuda biologia sabe que várias espécies têm essa relação de hospedeiro e parasita e essa relação passa a ser fundamental. As espécies se desenvolvem ao longo do tempo em função dela. Então, o hospedeiro tende a desenvolver estratégias para se livrar do parasita e o parasita para predar o hospedeiro, né? E eu vejo a relação entre o Estado e o povo brasileiro, a população brasileira, assim, né? A gente tem um Estado parasitário que cobra uma carga tributária enorme e que paga muito pouco de volta em serviço. A educação é muito ruim, a saúde pública é horrorosa, a segurança pública, as polícias, o sistema prisionais são criminosos, ou seja, existe muitos motivos para a população brasileira se manifestar e sair para as ruas, né? E eu escrevi um artigo dizendo isso. Olha, eu acho que a gente está vendo mais um capítulo dessa relação hospedeiro e parasita. O hospedeiro está se manifestando e o parasita vai ter que reagir. Padilha, mas um aspecto interessante das manifestações, que foi uma coisa super nova e a gente até agora está tentando compreender, é um pouco do discurso dos black blocs. Acredito que você tenha entrevistado, não sei se você já conversou com algum deles, mas ele tem esse discurso de que a violência ou a depredação seria uma ação política e simbólica para uma espécie de um diálogo violento com a sociedade. Então, a depredação teria um fim político. Tem todo um novo discurso a respeito disso. Eu não sei o que você acha disso. Então, aí a gente tem dois problemas, eu acho. Primeiro, eu quero dizer logo que eu entendo pouco desse fenômeno. Eu estou olhando ele agora e o Luiz Eduardo, por exemplo, o Michel Missi, dois sociólogos importantes têm estudos sobre isso, orientandos que têm estudos sobre isso. Eu não olhei isso ainda. Mas o que eu acho é o seguinte, entrevistando algumas das pessoas que estavam na manifestação, eu vi uma coisa muito interessante, que nós não queremos ser representados por partido político nenhum.
os partidos políticos não são confiáveis. E isso vem, mais de uma entrevista eu ouvi, o PT traiu a gente. A gente apostou no PT, a gente apostou que o PT era um partido ético, a gente apostou que o PT ia mudar a forma pela qual se faz política no Brasil, e o que a gente viu com o Mensalão e outras coisas mais foi que isso não aconteceu. A gente está desiludido com os partidos políticos. Eu acho que isso instaurou o que o Luiz Eduardo chama de uma crise de representatividade, né? Você tem uma enorme contingente de pessoas que tem motivos concretos para reclamar, seja a passagem de ônibus, seja educação, saúde, salário dos professores, etc. E essas pessoas não têm como se articular com projeto nenhum. Qual é o projeto? O projeto eu vou fazer uma manifestação para o ônibus não subir. Não vai ter Copa. Então, não vai ter Copa é um tipo de reação desse tipo. Olha, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro... A Copa é percebida como em parte percebida como uma forma de projetos megalômanos viabilizarem orçamentos gigantes feitos a toque de caixa, financiados pelo Estado, no qual imagina-se há desvio de recursos para a Caixa 2, para financiar partidos políticos. Ela é vista assim. Preferimos, então, que o dinheiro vá para hospitais, educação, etc, etc. Tudo parte de uma insatisfação de base que eu acho que tem, e por isso eu escrevi Hospedeiros e Parasitas. Tudo parte de uma sensação de mudança. É geracional? Você acha que é uma Eu tenho de geração? fazer agora, nós vamos voltar a esse assunto, inclusive o Silvio vai precisar fazer a pergunta no próximo bloco, começa por aí, depois do Bruno, que agora nós vamos para outro ligeiro intervalo. Voltamos já para o último bloco da entrevista com o diretor de Robocop, José Padilha. Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com José Padilha, diretor de Tropa de Elite, entre outros filmes, e da última versão de Robocop. Eu interrompi uma pergunta do Bruno Paes Manso. Tá, você não falou sobre suas impressões e sobre suas conversas com os Black Blocs. Eu queria saber se você acha que é uma coisa... Essas reivindicações também são geracionais. É uma molecada de 20 anos para baixo também. Eu pergunto também se os Black Blocs têm alguma reivindicação clara a fazer, se você entender. Então, o que eu acho que aconteceu foi que as manifestações começaram a tomar um volume tão grande. A gente chegou a ter, acho que, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, não vai ter Copa. E isso começou a incomodar os políticos tradicionais. Alguma coisa está errada. E começou a sair no mundo inteiro. Eu me lembro no Canadá, as pessoas me perguntavam, o que está acontecendo no Brasil? Por que vocês não querem a Copa? Vocês não gostam de futebol? A pergunta era essa, né? E eu acho que os manifestantes, ou uma parte deles, os Black Blocs que sejam, caíram numa armadilha. A polícia começou a reagir com truculência, que é natural para a polícia que a gente tem, é o que a gente espera, e uma parte dos manifestantes reagiu à polícia com violência também. E começaram a haver arbitrariedade de parte a parte. E isso foi esvaziando as manifestações. O cidadão comum que estava indo na manifestação mostrar o seu descontentamento, pressionar a classe política, parou de ir. É quase como se os Black Blocs tivessem feito o jogo da polícia. Né? O que a polícia queria, de uma certa maneira? Né? O que seria ideal para acabar as manifestações? Que houvesse violência. E o assunto virou violência. Né? Ninguém discute a educação. Desculpa me interromper, mas você não acha que agora já chegou num nível de abuso da polícia militar que isso vai virar um fator que vai levar novamente as pessoas para as ruas? Eu fico muito impressionado com as prisões que estão acontecendo. No Rio de Janeiro já aconteceu no Ocupa Câmara. Eu acho que foram 250 pessoas detidas e 70 presas. Agora, em São Paulo, a gente teve um número grande de manifestantes presos. Para se prender no Brasil, eu entendo, ou tem que ter uma ordem judicial, ou tem que ter um crime em flagrante. Não pode se prender pessoas aleatoriamente para averiguação na rua. Se acontecer isso, o Brasil não está mais num estado de direito. É uma coisa séria que a mídia está mostrando e eu espero que o poder público, as pessoas
vamos dizer, de boa índole no poder público se manifestem e digam que isso não é aceitável. Né? Eu tenho uma inquietação que eu não posso me furtar aqui. Eu percebo muito nos seus filmes a violência e a falta do politicamente correto, que é uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho, ainda mais nessa onda do politicamente correto que o Brasil está vivendo. Não atire o pau no gato e tal, essas músicas infantis. E eu fico pensando, eu assisti o Robocop e fiquei pensando, por que eu não senti isso no Robocop? É uma impressão falha? O que aconteceu? Não, eu acho que o Robocop tem uma série de coisas politicamente incorretas, né? Tem uma cena, por exemplo, que o Alex Murphy vai encontrar o Lewis, que é o seu parceiro, e o Lewis é negro, né? E o Lewis olha para ele e fala, agora você está da cor certa, porque ele estava preto, né? Tem uma série de piadas. Agora, nos Estados Unidos é mais difícil você fazer uma coisa politicamente incorreta. É mais difícil. O conceito de politicamente correto é um conceito americano, foi criado na Universidade de Duke, né? E se espalhou pela política, pela sociedade americana e tem um patrulhamento disso. Se falar uma coisa politicamente incorreta em Hollywood, você watch out, você está ferrado, não sai de graça. Padilha, você é o diretor do filme mais pirateado da história do cinema brasileiro, Tropa de Elite. Mas também é dono da maior bilheteria com Mais os visto dois. antes do lançamento da história. Cerca de 11 milhões de pessoas viram seu filme através... Foi o Datafolha que levantou esse número. Bom, o número que nós temos. Eu queria saber o seguinte, na época, lá em 2007, filmes populares eram pirateados. Hoje, você vai aqui em São Paulo, na E o rua ministro Augusta... Gilberto Gil achava isso bom, É? democrático. Vamos ver o que você acha, então. Você vai na rua Augusta e você vê filmes do Bergman, pirateados. Uma evolução. Na frente do cinema. Na frente do cinema. São vendidos na frente. Isso, na frente do cinema. São vendidos lá. O que você tem a dizer, passados 7 anos de toda aquela história? A mesma coisa que eu disse naquela época, não pode aceitar a pirataria. Né? O sujeito está pirateando um DVD, que seja, bom, o DVD vai acabar rapidamente e as pessoas vão ver filmes em Netflix, mas o sujeito que está pirateando um DVD, ele está usurpando o direito autoral patrimonial de uma pessoa, ele está fazendo uma competição desonesta com o cara que tem uma loja de DVD e paga imposto, né? Então o preço dele é mais barato. Pirataria é crime, ponto. Não tem argumento a favor da pirataria. Tem saída para a pirataria? Ela aumenta cada vez mais? Olha, ela talvez aumente cada vez mais na Rua Augusta. Eu não vi ela aumentando cada vez mais em Los Angeles, nem em Toronto. Marcos. Queria que fosse a última pergunta do programa, mas... Você quer que eu responda? Responda, até acabar o tempo. Não, é inevitável te perguntar o seguinte, dos seus próximos projetos. O que eu sei é que você não tem um contrato para fazer um Robocop 2. Eu sei o que é interessante, que você escolheu fazer o Robocop, parece sair numa reunião, e viu o pôster e falou, eu quero fazer o Robocop. Né? Quero saber quais são os seus próximos projetos, mas também, se você tivesse de escolher fazer um outro filme, um remake, qual você escolheria? Olha, eu acho que não vou fazer mais nenhum outro remake, não. Eu já fiz a continuação do primeiro Tropa e já fiz um reboot, né? Comecei o Robocop de novo. Eu não sei, eu estou olhando uma série de televisão com a Netflix, justamente pelo que você falou, né? Que seria filmada na América Latina, com atores brasileiros e também com atores americanos, baseada ou inspirada na história do Pablo Escobar. Né? A gente ainda está negociando isso, mas eu tenho uma boa chance de eu fazer isso. Estou escrevendo um roteiro para a Warner Brothers, uma ficção científica sobre o problema mente-corpo, sobre filosofia da mente. Mas é um filme americano. É um filme americano. Estou escrevendo um roteiro em inglês para um filme americano que eu pretendo dirigir. Eu tenho um filme com a Warner Brothers, um roteiro que eu gosto, que eu estou desenvolvendo. E eu tenho um roteiro que eu desenvolvi sobre a Tríplice Fronteira no Brasil. Eu trouxe um roteirista americano para o Brasil, o Nick Schenck, que fez o Gran Torino, escreveu o Gran Torino. A gente foi lá para a Tríplice Fronteira, ficou um bom tempo lá e escreveu um roteiro. A Tríplice Fronteira é um lugar surreal. Você voltou da Tríplice Fronteira? A gente ficou lá, é muito impressionante a Tríplice Fronteira. E tem um filme meu próximo filme é o Segmento do Rio I Love You. Esse eu filmei, tenho certeza que vai
Você não tinha um projeto de... Eu acho que a última vez eu conversei com você no Estadão, na época, quando acabou o Tropa de Elite 2, você mencionou um sonho, enfim, um plano de fazer um filme sobre corrupção no Brasil. Me parece meio House of Cards, assim. Eu tinha, a gente fez. Eu fiz um roteiro com o Luiz Eduardo Soares sobre o Mensalão. Foi bastante difícil levantar dinheiro para esse filme, por vários motivos. E a gente não terminou que a história mudou antes da gente filmar o filme, né? Eu estava brincando, ontem eu falei para o Luiz Eduardo, eu falei, olha, eu vou chamar o Samuel Jackson para fazer o filme do Mensalão, ele vai ser o Joaquim Barbosa. Padilha, essa aproximação que você tem dos temas é diferente quando você procura fazer um documentário e quando você procura fazer uma ficção? Ou é igual? Como é que você trabalha? Não, tem uma diferença grande entre documentário e ficção, né? No documentário, você tem uma restrição, para falar uma palavra complicada, epistemológica. Né? O seu documentário tem que estar de acordo com os fatos que você apurou ou que você conhece. Né? E na ficção você não tem. Né? Na ficção você pode submeter o que você está fazendo à melhor dramaturgia, o que você acha que vai ser a melhor dramaturgia. Então, um documentário ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão epistemológica, de documentar o que aconteceu, por um lado, e, por outro lado, ele também tem uma dimensão de dramaturgia. Né? Você pode, dentro dos fatos, apresentar aqueles fatos de uma maneira ou de outra. Eu posso, por exemplo, no ônibus 174, eu comecei pelo ônibus. E aí eu fiz um flashback para a vida do Sandro. Isso foi uma opção da ordem da dramaturgia. Né? Essa dramaturgia é restrita no documentário, e não é na ficção. Na ficção eu posso inventar a cena que eu quiser. Né? Essa é a principal diferença entre documentário e ficção para mim. Né? Qual é... Por favor. Tá, qual é a... Você falou da necessidade, muitas vezes, de se encaixar no que o público espera de todo esse processo industrial que é produzir um blockbuster como foi o Robocop. Qual seria o seu Robocop ideal? Se você pudesse ter a mão em todo o processo de produção e de roteiro, qual seria o filme que você faria? Qual seria o que... Olha, é difícil saber que filme seria esse, porque eu trabalhei no contexto de um filme de estúdio. Né? Para eu saber exatamente qual seria o meu Robocop ideal, eu teria que ter trabalhado esse tempo todo sem o estúdio. Aí o roteiro que eu chegasse no final... Teve nada que tiraram que você falou, putz, isso eu queria muito. Tem alguma coisa filmada que aí o produtor chegou lá e falou assim, isso não é bom? Não, filmada não. Tem um monte de debate, de discussão ao longo do processo no roteiro e na montagem, principalmente no desenvolvimento do roteiro. Não é? Eu nem me lembro mais, mas tem 1 milhão, é um processo de conflito mesmo. Você propõe um negócio, o cara diz, não, isso é difícil, o público não vai entender. Tem muita cena deletada, aí, final alternativo para o DVD, como é que é? Não tem isso não. Director's Cut. Mas eu, mais ou menos, dentro do que o filme era, eu fiz o filme que eu podia fazer e que eu queria fazer dentro desse contexto. Também não adianta você imaginar que você vai fazer um filme de... Você tem que saber no que você está entrando. Né? Eu estava entrando num projeto que era difícil, porque os Estados Unidos têm um backlash, tem uma rejeição a remakes. Porque vários remakes ruins foram feitos, de fato. Né? Depois, o Robocop é um filme clássico, um cult. Você vai refilmar um cult, tem uma legião de fãs que não querem que esse filme seja refilmado. Depois o filme tem que ser violento, que nem o original. Eu já entrei num projeto que eu sabia que era difícil, quanto mais num filme de estúdio. Eu acho que eu consegui fazer o filme ser o mais ghost que ele poderia ser, o mais anticonvencional que ele poderia ser. Eu não vejo como fazer mais anticonvencional do que Padilha, eu vou te fazer a última pergunta, você vai ter que responder em 1 minuto. Certo. Você disse numa boa entrevista concedida a Isabela Boscov, em Los Angeles, Isabela da Veja, que escreveu a capa, você disse, o Brasil é uma barbárie, frase que você repetiu há pouco. Você disse, na minha última vinda no caso, né, fiquei com a nítida sensação de que estamos num barril de pólvora, mas amo o Brasil e não desisto dele. Você vai viver no exterior ou você vai viver no Brasil? Eu vou viver onde eu estiver fazendo o meu filme. Por exemplo, se eu for fazer a série do Escobar, eu vou viver na Colômbia.
durante um período, né? A vida de diretor de cinema é uma vida meio nômade, documentarista também é uma vida meio nômade. Você vai onde seu filme te leva, o que requer um certo tipo de organização para a sua vida, né? Que eu tenho a Jo, o Gui, minha esposa, meu filho, tem que ir comigo, tem que organizar, dá um trabalho danado e tem que fazer isso com cuidado. Mas a tendência é eu ficar entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Eu tenho projetos no Brasil, tenho projetos nos Estados Unidos e quero fazer filmes lá e cá, né? Então a tendência é ficar indo. E você pretende começar, qualquer que seja o projeto escolhido, começar esse projeto quando? Em quanto tempo? Porque você está no momento dedicado à divulgação do Robocop. A divulgação do Robocop acaba na quinta-feira. Eu já estou divulgando o Robocop há tanto tempo, né? Na quinta-feira acaba e aí começa o carnaval. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Kátia Lessa, do Bruno Paes Manso, do Cunha Júnior, do Marcos Petruccelli, do Silvio do Amaral Rocha, do Paulo Caruso e dos tuiteiros convidados. Agradeço também aos telespectadores que nos acompanharam até esta hora e, em especial, ao José Padilha, que veio do Rio de Janeiro para nos conceder esta entrevista. É um Muito obrigado. prazer. Eu queria mandar um abraço para o professor Newton Costa, criador da Lógica para Consistente, um gênio brasileiro que falou que ia estar vendo hoje o programa. Pronto. Queria mandar esse abraço para ele. Boa noite, boa semana a todos e até segunda.